Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui do canal Espírita, canal Espiritualidade e Vida, toda quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, nós temos a live aqui no canal Espírita, canal Espiritualidade e Vida. Esse canal também, todos que acompanham aí sabem disso, no início da manhã, nós postamos uma prece, geralmente uma mensagem ou uma poesia psicografada por Chico Xavier, para que você possa iniciar a sua manhã sintonizado, conectado com os benfeitores espirituais, conectado com a espiritualidade superior, e no intuito também de que você tenha um dia mais equilibrado. Então, esse projeto da prece agora, na quarentena, que nós não estamos conseguindo fazer eventos presenciais, congressos, encontros espíritas, essa tem sido a nossa estratégia para postar algum conteúdo no canal Espírita, levar um alento, levar um consolo para todos, né? Uma consolação, um esclarecimento através disso. Temos também no canal Espiritualidade e Vida centenas de horas, mais de 600 horas de palestras registradas. Então, palestras que nós fizemos ao longo aí de muitos anos, nos eventos das federações espíritas, nos eventos das casas espíritas que convidaram, em diversas regiões do Brasil e fora do Brasil também, no exterior. Então, se você ainda não assinou o canal, ainda não se inscreveu, né? Se inscreva no canal, acompanhe. E temos essa live aqui das quinta-feiras, todas as quintas-feiras, às 20 horas, em que nós estamos estudando a obra Nosso Lar. O livro Nosso Lar, todos, a maioria conhece, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e ditado pelo Espírito André Luiz. E nós estamos aqui no capítulo 18, estudando o tema Amor, Alimento das Almas. Todos sabem que a nossa proposta aqui nessas lives é estudar a série André Luiz, toda a obra de André Luiz, que é uma obra vital, muito importante, esclarece detalhes, uma série de elementos que a gente possa compreender melhor a vida no mundo espiritual. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos aqui 819 pessoas. A primeira a entrar aqui foi a Jane Cel, depois a Marise Azevedo, Isabel Maranhão Watanabe, de Tatuí, São Paulo, a Shirley Silva Oliveira, Heloísa Helena, Lucila Melo, Neuza Souza. E agora, todo mundo chegando, a Narcisa Viana, a Neiva, a Maria Helena Marques, Eliane Cândido Pérez da Silva, Alda Nascimento, Maria Alveni, de Sorocaba, São Paulo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar aqui a temática, só relembrando, para quem está chegando agora, para quem está acompanhando, abra sua obra Nosso Lar aí no capítulo 18. Capítulo 18. Nós estamos estudando o capítulo 18. O título desse capítulo é Amor, Alimento das Almas. Amor, Alimento das Almas. Então, André Luiz estava na casa da dona Laura, a mãe do enfermeiro Lísias, um amigo que André Luiz fez na colônia Nosso Lar, na colônia espiritual. Os dois, com certeza, espíritos que já têm uma ligação, se reencontraram na colônia Nosso Lar, e o Lísias ajudou muito o André Luiz no processo de recuperação dele. E a amizade dos dois, espontânea, cresceu de tal modo que o Lísias convida André Luiz para se hospedar na casa dele,
enquanto o André Luiz recebe um passe de 1 ano, um passaporte de 1 ano, para viver na colônia Nosso Lar. Mas ele precisava estudar, trabalhar para merecer se tornar um morador, não é? Para merecer se tornar um morador dessa colônia espiritual. Então é bonito aqui essa amizade dos dois, né? Esse carinho do Lísias. E quando ele chega lá na casa da Dona Laura, a mãe do Lísias, ele vê que o Lísias tem 2 irmãs, e uma casa simples, mas muito bem cuidada, um ambiente assim muito fraterno, muito amoroso. E quando vai servir lá o caldo, né, o famoso caldo fluídico, porque o André Luiz ainda estava numa condição em que ele precisava desses fluidos mais condensados para poder repor as energias do seu corpo espiritual. Lembrando isso, que o perispírito é um corpo, possui células, possui uma dinâmica que guarda muita semelhança com o corpo físico. Na verdade, o nosso corpo físico é uma cópia imperfeita do perispírito, que o perispírito é muito mais sofisticado, é um corpo mais plástico, bem mais sofisticado do que o corpo físico, e é o corpo do espírito, né? Então, na verdade, o corpo do espírito é o perispírito. O corpo físico é apenas uma veste temporária que nós temos durante o tempo que nós estamos aqui no mundo corporal, né? O perispírito, ele dura mais tempo, ele tem outras características e ele precisa ser cuidado, precisa dos cuidados semelhantes, não iguais, mas semelhantes aos cuidados do corpo físico. Então, a Dona Laura começa a transcorrer aqui sobre o alimento, ela dá o exemplo da criança sugando o seio materno, mamando o leite materno, e aí ela usa uma analogia muito bonita, né? A visão da mulher, é importante isso, né? Importante. Então a Dona Laura dá essa visão feminina da criação, da natureza, de Deus. É importante isso. Então ela compara a natureza a uma grande mãe. E nós, as criaturas, a crianças que sugam esse leite materno da mãe natureza. Então ela fala o vegetal, né, todos os vegetais que a gente utiliza para os grãos, as hortaliças, e tudo, né? As frutas, tudo isso como se fosse um leite materno que a mãe natureza nos oferece, né? Então, muito bonita essa visão dela, né? E ela está dizendo que lá também no mundo espiritual eles continuam se alimentando, mas é um alimento mais que tende mais para um caldo, que tende mais para um fluido mesmo, né? Tem essa tendência. Aliás, é uma característica também do corpo espiritual. O perispírito ele é mais um coloide, ele se molda, ele não é tão rígido quanto o corpo físico. Isso é importante, né? E aí a Dona Laura, nós paramos exatamente nisso aqui, capítulo 18, para quem está acompanhando, onde ela começa a fazer uma consideração mais filosófica, mais profunda a respeito do tema alimentação. E aqui vale a pena a gente voltar nisso. Então a Dona Laura diz assim: não nos esqueçamos, todavia, a questão dos veículos. Veículos, acrescentou a senhora Laura. Porque no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. Então aqui eu vou aprofundar nisso aqui hoje. É muito importante isso aqui. Esse tema é um tema que a gente precisa estudar. Então eu vou aprofundar nisso aqui e para isso eu vou abrir um arquivo aqui, né? Deixa eu abrir aqui um arquivo novo, né? E nós vamos ter que estudar
uma obra aqui importantíssima, né? Que é o Evolução em Dois Mundos. Então, nós vamos falar agora do fluido cósmico. Fluido cósmico. Vamos lá. Capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos. Vamos lá. Então, antes de eu falar do fluido cósmico, eu preciso dizer algo aqui agora. Nós sabemos que hoje, com os conhecimentos da física que nós temos hoje, a gente sabe que a matéria não é compacta como a gente pensa que é. Não é. Então, por exemplo, eu estou aqui segurando essa garrafa, mas na verdade eu não estou tocando a garrafa. Eu não estou tocando. Os átomos e os elétrons que compõem meu corpo, eles não se chocam com os átomos e os elétrons que compõem os átomos, né? Que é próton, nêutron, núcleo e elétron, claro, né? Por que não se tocam? Porque quando eu estou pegando essa garrafa, na verdade, os elétrons dessa garrafa estão repelindo os elétrons da minha mão. E isso me dá uma sensação de que eu estou pegando a garrafa, mas eu não estou encostando nela. É uma força elétrica, eletromagnética, né? E se eu conseguisse enxergar meu corpo, eu veria que nos átomos que compõem o meu corpo, nos átomos que compõem tudo, há muito mais espaço do que partícula. Então, vou dar um exemplo aqui. Se o núcleo de um átomo fosse uma bola de futebol no meio do campo do Maracanã, olha isso. Vamos fazer uma proporção aqui. Como se a gente aumentasse aí o átomo, né? O átomo é, meu Deus, é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Mas digamos que eu aumente esse átomo para um átomo só de hidrogênio, que tem um próton e um nêutron no núcleo e um elétron. Imagine que eu pego esse átomo de hidrogênio e aumente ele para ele ficar do tamanho do Maracanã, no Rio de Janeiro. Se isso fosse possível, proporcionalmente, o núcleo do átomo seria uma bola de futebol no meio do campo. E o elétron seria uma pessoa assistindo o jogo lá na última fila da arquibancada, lá em cima. Essa seria a distância. E o resto? Um espaço. Então, na verdade, entre o elétron e o núcleo, há um espaço gigantesco. 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 E hoje, o que nós sabemos da física? Que esse espaço, embora pareça vazio, ele contém o que a ciência chama de um campo. Se você ficar mais fácil para compreender, um fluido, um campo de energia, o vácuo quântico. Isso aí, Ramon, eu estou tentando não usar a terminologia técnica para não ficar uma coisa assim difícil, né? Mas obrigado aí, ó, um vácuo quântico. Então, o vácuo, esse espaço que existe, na verdade, ele não está vazio. Na verdade, ele não está vazio. Ele tem um campo, né? Todo mundo conhece, isso aí todo mundo conhece, que é o campo de Higgs. O campo de Higgs. Desse campo de Higgs surge o famoso bóson de Higgs. Então, partículas surgem desse aparente vazio. Não é? Porque o vazio não existe. Não existe. Então, não existe vazio. E o que é esse campo? Nós não sabemos. A ciência não consegue, ela faz conta, ela tem equações, mas o que é? Nós não sabemos. Nós não sabemos.
né? Então, o campo elétrico, o campo eletromagnético, o campo de Higgs, o campo gravitacional, são energias que a gente não consegue definir, né? Então, aqui vem a doutrina espírita, e o que ela nos diz? Que todos esses campos, campo gravitacional, campo de Higgs, ou vácuo quântico, ou campo quântico, o campo eletromagnético, a força forte, a força fraca, todos esses campos são modificações do campo cósmico, do fluido cósmico. A gente chama fluido, mas a ciência hoje não usa mais essa terminologia fluido. Mas não tem problema, gente. Nome não é nome. O que é que importa nome? Né? Trocar o nome de uma coisa não significa que a gente compreendeu aquela coisa. Percebe? Então, eu trocar o nome fluido por campo não ajudou em nada, porque eu continuo não sabendo o que é. Né? É importante a gente entender isso. Né? Então, o André Luiz começa dizendo assim, o fluido cósmico, ou campo cósmico, um campo de onde toda a matéria do universo, desde a mais densa até a mais sutil, que a gente nem... Os espíritos dizem assim, existe matéria tão sutil que para a gente não seria matéria. Não é isso? Para a gente não seria matéria. Então, não vamos ficar imaginando que matéria é só a nossa tabela periódica. A nossa tabela periódica é uma manifestação grosseira da matéria. Tem matérias em estados, por exemplo, a matéria que compõe os mundos celestes, onde os espíritos puros vivem. É uma matéria tão sutil que para nós não é matéria mais. A gente não tem instrumento para perceber essa matéria. Não é mesmo? Então, vamos lá. E a gente já está descobrindo tanta coisa aí. Os cosmólogos já descobriram a tal de matéria escura ou energia escura, porque matéria e energia é um duo, né? É uma dupla, matéria e energia. Por que escura? Porque ela não emite luz. E a gente não consegue detectá-la com nenhum instrumento. Nós não temos instrumento, nós não sabemos o que é essa chamada matéria e energia escura. Então, olha para vocês verem como que o mistério, né? Como que o mistério... Né? A antimatéria, não, gente. A antimatéria é só... A antimatéria, gente, é um nome. O que é a antimatéria? Você pega um próton, em vez dele ter carga positiva, ele tem carga negativa. Você pega um elétron com carga positiva. Então, só muda a carga, mas é a mesma matéria, a mesma coisa. Chama de antimatéria, mas isso é só nome, não é? Nós estamos falando aqui de coisas mais sutis ainda. Mais sutis ainda. Por exemplo, o Einstein dizia que o espaço, imagina isso, gente. O espaço é matéria. O espaço-tempo é algo. E que ele torce. Quando tem um planeta que tem uma massa muito grande, ele torce. Então, o espaço-tempo é como se fosse um lençol, ele torce. E agora a gente já descobriu que o que o Einstein dizia, que esse lençol cósmico, ele ondula. Ele ondula. E nós já descobrimos as ondas gravitacionais. Então, do que é feito o espaço-tempo? Vocês imaginam isso? O espaço-tempo é matéria. O espaço entre eu e essa garrafa aqui, ó, é matéria. O que é isso? É o fluido cósmico. É o fluido cósmico? Não. É uma das infinitas modificações do fluido cósmico. Porque o fluido cósmico é muito mais do que isso. Ok? Complicou? Vocês vão ver por que eu estou falando isso aqui. Aí o André Luiz começa o capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos assim, fluido cósmico. Ele dá um nome. E aí ele coloca um subtítulo, plasma divino. Por quê? Por que plasma? Vamos entender isso aqui. Se eu pegar uma molécula de água, um átomo de oxigênio
2 de hidrogênio. Os átomos, gente, eles não ficam parados, não. Os átomos, eles vibram. Eles ficam vibrando. 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 Se você aquecer essas moléculas, eles começam a vibrar, 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 aí o que era água vira gás, vira vapor. Se você vibrar mais ainda, a matéria vai para um outro estado. Se você congelar a água, o que você está fazendo? Você está diminuindo a vibração dela, ela vira sólido. A água vira pedra de gelo. Mas lá continua, o átomo está vibrando, só que menos. Então, a vibração do átomo, a vibração dos átomos que compõem uma molécula, a vibração, porque isso tem a ver com energia. A vibração define se a molécula está no estado sólido, se ela está no estado líquido, se ela está no estado gasoso. A vibração. Então, vibrou pouco, está no sólido. Vibrou mais, está no líquido. Vibrou, se estiver vibrando mais, está no gás. Se vibrar mais ainda, vira plasma. Que é o quarto estado da matéria. O plasma. Então, o plasma parece o quê? Parece uma luz. Parece uma energia mesmo. Perceberam? E se vibrar mais? E se vibrar mais ainda? Se vibrar mais ainda, a gente para de enxergar a matéria. A gente não enxerga mais. Perceberam, gente? Só que aí precisa muita energia, né? Você pegar uma molécula de água e fazer ela vibrar para ela passar do estado de plasma, haja energia. Por isso que isso não acontece. Porque tem que ter muita energia. Mas, o que nós estamos querendo dizer? Que a matéria existe em vários estados vibratórios. É isso, gente. Os componentes estão vibrando. Então, o que o André Luiz está dizendo aqui? O plasma divino. O plasma divino é a matéria cósmica. A matéria com que Deus faz o universo. Agora, vamos prestar atenção nisso aqui, que André Luiz vai dizer. O fluido cósmico, ou plasma divino, né? O fluido cósmico é o plasma divino. Hausto do Criador. Ou seja, ele é a respiração do Criador. Olha que bonito. Respiração do Criador. Por quê? Quem que gera isso, gente? Deus. Esse plasma é a respiração de Deus. Sai dele. E isso, Luiz Henrique, é o Ruach. O Ruach é a respiração de Deus. Quando, lá naquela linguagem metafórica de Gênesis, quando diz assim, e Deus soprou na narina, e Adão foi feito espírito. Não é? Olha aí. É algo que ele sopra. Perceberam, gente? O hálito divino. Agora, olha que interessante. Não é só o hálito. Olha aqui. É a força nervosa do todo sábio. Olha aqui, gente. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. O fluido cósmico é por onde Deus transmite o pensamento dele. Escuta isso. Essa matéria cósmica, ou essa energia cósmica, ou você pode dar o nome que você quiser. Nome não importa. Se você quiser chamar o fluido cósmico de Lulu, pode chamar. Se você quiser chamar o fluido cósmico de Bibi, você pode chamar. Você pode dar o nome que você quiser. Porque nós não estamos preocupados com o nome, nós estamos preocupados com a ideia. Com a ideia. Então, essa coisa, essa substância, essa energia que sai de Deus, dá origem a
todo o universo. A tudo. 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 E o que o André Luiz está dizendo? Que isso aqui, o fluido cósmico, é como se fosse os neurônios de Deus. Então, tem uma comparação pequena, né? Vocês entenderam, né? Eu estou usando uma metáfora, pelo amor de Deus, né? Eu estou usando uma metáfora pobre. Uma metáfora pobre. Então, o pensamento de Deus inunda o fluido cósmico. O fluido cósmico está com o pensamento de Deus, mas não só o pensamento. Não só o pensamento. O amor de Deus também circula no fluido cósmico, gente. Então, o fluido cósmico está encharcado. Pensa nisso. Essa energia cósmica está encharcada. Está encharcada de amor de Deus e da sabedoria de Deus. O amor dele e o pensamento dele, ele inunda nesse fluido cósmico. Percebeu? Por isso que basta ele pensar para as coisas acontecerem. Claro. Claro. A matéria primordial não é o fluido cósmico? O fluido cósmico não está encharcado do pensamento de Deus? Então basta ele pensar e as coisas se formam. Acabou. Basta ele pensar. Que o pensamento dele tá no fluido cósmico. O fluido cósmico está encharcado. A palavra encharcada é essa. Pega uma toalha. Agora molha ela. Vai molhando, ela fica encharcada. É isso, gente. O fluido cósmico está encharcado do pensamento e do amor de Deus. E do amor. Então, quando Deus sente, transmite no fluido cósmico inteiro. Então, o universo inteiro está encharcado do amor de Deus. E está encharcado da sabedoria de Deus. Perceberam, gente? Então vamos continuar. Nesse elemento primordial, então, nesse elemento, qual que é o elemento primordial que forma o universo? O fluido cósmico. Nesse elemento, vibram, olha a vibração aí. Ó, vibração do gelo, pouquinha. Vibra mais líquido, vibra mais gás, vibra mais plasma. Então, nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Perceberam? Vou explicar. O fluido cósmico é um oceano. Onde que estão as galáxias? Estão mergulhadas no fluido cósmico. Onde estão os sóis? Os astros solares do universo, mergulhados no fluido cósmico. Onde estão os mundos, os planetas, mergulhados no fluido cósmico? Onde estão os seres, inclusive nós, mergulhados no fluido cósmico? Então, tem fora do fluido cósmico? Não. Não existe fora do fluido cósmico. Quer dizer, fora do fluido cósmico, fora e dentro está Deus. Complicou? Vou explicar de novo. Deus está dentro do fluido cósmico? Tá. Porque ele não coloca o amor e o pensamento dele no fluido cósmico? Então ele está dentro. Mas ele está totalmente dentro? Não, ele está fora também. Por que ele está fora? Não é ele que cria o fluido cósmico? Não é ele que cria? O fluido cósmico não é a respiração dele? Então Deus não é o fluido cósmico. Ele é mais do que o fluido cósmico. O fluido cósmico é uma manifestação de Deus. Agora nós não. Nós não estamos fora do fluido cósmico. Nós estamos dentro. Não é? Então, olha que bonito aí. A Michele Bravo está dizendo: estamos na barriga da mãe Deus. Isso. Você falou tudo, Michele.
numa visão bonita, numa visão feminina, como a dona Laura. É isso aí. O fluido cósmico é um útero, é o líquido amniótico, e todos nós estamos dentro do útero de Deus. Você falou lindo. Nós estamos mergulhados no líquido amniótico. Qual que é o líquido amniótico do universo? O fluido cósmico. É claro, gente, que eu estou usando metáfora, né, gente? Que é muito mais sofisticado do que a água, né, gente? Quem é a água para chegar aos pés do fluido cósmico, né? Vocês estão entendendo, né? Energias, plasmas, né? Assiste um pouquinho de Star Wars, um pouquinho de Star Trek, um pouquinho de X-Men, que você vai começar a entender essas coisas de energia, de plasma. Vai entender isso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O pãozinho francês que você come é o quê? O que é o pãozinho francês que você come? É fluido cósmico. O que é seu perispírito? De que... Percebeu? Então, você está encharcado de Deus. Deus está dentro, fora de você, dentro, fora, do lado. Percebeu, gente? Perceberam? Então, nós vivemos no útero de Deus. Vivemos no útero de Deus. Nós vivemos mergulhados no líquido amniótico. Esse líquido amniótico é o fluido cósmico. Não existe fora. Não existe nenhum espírito fora do fluido cósmico. Ninguém sai do fluido cósmico. Só Deus. Isso, Irtes. A Irtes Rodrigues está dizendo. Não existe nada fora de Deus. Então, gente, o que a dona Laura está dizendo? O que a dona Laura está dizendo? Tudo está encharcado do amor e da sabedoria de Deus. Tudo. Perceberam? Tudo. Então, no fundo, tudo é o amor de Deus. Tudo está mergulhado no amor de Deus. Tudo está mergulhado no pensamento de Deus. Tudo. Todos os elétrons do seu corpo são fluido cósmico. É por isso que Deus sabe tudo. Ele sabe tudo. Tudo. Entendeu, gente? É importante isso. Porque a gente precisa sair dessa ideia de Deus velhinho, com uma barba, sentado numa cadeira. Isso é Papai Noel, isso não é Deus. Isso é Papai Noel. Não é? Isso não é Deus. Perceberam, gente? Deus não tem corpo. Ele é incorpóreo. Ele é incorpóreo. Né? Então, importante isso. Não é? Importante isso. E o mal? O mal é o quê? O mal é todo desvio da lei de Deus. Toda vez que eu me desvio da sabedoria, do amor de Deus, eu estou no mal. É isso. O universo está mergulhado na sabedoria, está encharcado da sabedoria e do amor de Deus. Toda vez que eu desvio da sabedoria e do amor de Deus, eu estou criando o mal. O mal é uma criação da criatura, não de Deus. Simples assim. Por isso que todo mal tem que ser resgatado. Todo mal tem que ser reparado. Todo mal tem que ser reparado, porque ele é um desvio da lei de Deus, ele é um desvio do amor de Deus, ele é um desvio da sabedoria de Deus.
Ó, a Vera Souza está dizendo que o Netinho... Manda um beijinho pro Netinho, Vera. Obrigado. Não é? Não é isso? É. Então, e aí a Rosana está fazendo uma pergunta que às vezes confunde, né? Ah, e quem criou Deus? Rosana, aí você está pensando, isso é complicado, né? Você está pensando como criatura. Por quê? Porque para Deus não tem espaço nem tempo. Para Deus não tem espaço nem tempo. Então esse negócio de antes, que antes? Que antes? O Einstein já provou que tempo e espaço é uma coisa só, e que tempo e espaço é matéria. Então, o espaço-tempo é uma criação de Deus. Então, Deus não está no espaço-tempo. Distância e tempo não existe para Deus. Então, essa pergunta não tem sentido. Tem sentido para a gente. Tá vendo como é que é difícil? Tá vendo como é que é difícil? Por isso que uma vez Santo Agostinho estava andando na praia e ele estava pensando isso aí. Meu Deus, mas antes de Deus, o que tinha depois e antes? Né? Aí ele viu uma criança brincando e a criança pegava uma vasilhinha, ia lá, pegava água, colocava no buraquinho. Ia lá, pegava água, colocava no buraquinho. Ia lá, pegava água. Aí Santo Agostinho falou, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu vou colocar o mar aqui dentro. Ele falou assim, ô, querida, mas o mar não cabe aqui. Não cabe nesse buraquinho que você está fazendo. Aí a criança virou para ele e falou assim, e por que você acha que Deus cabe na sua cabeça? Olha isso. E aí ele ficou atordoado, quando ele olhou, a criança não estava mais lá. Isso é uma história que ele conta. Então a criança diz, ué, o mar não cabe nesse buraquinho aqui, por que você acha que Deus cabe dentro da sua cabeça? Como é que a sua cabecinha limitada vai ser capaz de conter o infinito? Como? Como? Né? Como é que o infinito vai caber dentro da nossa cabeça que é limitada? Ok? Então vamos lá. Então, nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Tudo, gente, tudo, tirando Deus e o Espírito, o resto é fluido cósmico. Simples assim. Então, tem Deus, Deus não é nem Espírito, nem fluido cósmico. Não é isso que a gente aprende no livro dos Espíritos? Há 3 elementos gerais no universo. Deus, Espírito e fluido cósmico. 3. Não falou 2? Falou 3. Então, Deus não é nem fluido cósmico, nem Espírito. Deus é Deus. Ah, mas qual que é a natureza íntima de Deus? Aí os Espíritos responderam para Kardec. Não faça essa pergunta, porque falta-lhe o sentido para entender a natureza íntima de Deus. Não perca seu tempo. Como encarnado, espírito no seu grau de evolução e encarnado, não tem condição de compreender o que é Deus. Então vamos lá para o espírito. Deus cria o espírito. E cria o fluido cósmico. Se o espírito também vem do fluido cósmico, não sabemos. Kardec escreve isso lá na questão 27. Se o espírito e a matéria promanam de um só elemento, não sabemos. Não sabemos. Está escrito lá, Kardec, anotação do Kardec. Não sabemos. Sabemos que eles estão separados. Não é? Não é isso? Então, todos os espíritos estão mergulhados no fluido cósmico. Não tem nenhum espírito vivendo fora do fluido cósmico. Porque fora do fluido cósmico é fora de Deus. Isso não existe. Então vamos lá. Agora nós vamos falar das inteligências divinas. Daqueles espíritos crísticos.
que têm uma evolução tão extraordinária que eles se tornam cooperadores, eles se tornam administradores de Deus. Olha isso. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, ou seja, sob a supervisão do próprio Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Então, a comunhão, a relação dos Cristos com Deus é indescritível. Haroldo, explica como é que é. Como é que eu vou explicar uma coisa indescritível? Como é que eu vou explicar uma coisa indescritível? Não é indescritível? Como é que você descreve algo indescritível? Percebeu? Então, a conexão dos Cristos com Deus, para a gente, parece que eles são um só. É por isso que todo mundo confunde Jesus com Deus. Porque está tão junto. Eles estão numa comunhão tão profunda que você não consegue mais distinguir. Você não sabe onde começa um, onde termina o outro. Comunhão plena. Já está na comunhão plena. Não é isso? Não é isso? Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? É como se ele dissesse assim, eu já estou integrado, eu tô colado em papai. Ou em mamãe, né? Aqui a gente viu que Deus é uma mãe, né? Nós estamos no líquido amniótico. Não é isso? Perceberam? Bom, então, essas inteligências divinas extraem desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade. Então, quem constrói as galáxias, os sóis, os sistemas solares, os planetas, tudo que tem nos planetas? Os Cristos. Mas constroem com o quê? Com qual ingrediente? Com o fluido cósmico. Então, na verdade, eles são o quê? Pizzaiolos. Pizzaiolos. Eles só mexem a massa, dão forma, mas eles não criam a substância. A energia primordial é de Deus, é o fluido cósmico, é Deus que cria. Perceberam, gente? Então, gente, você está comendo aí alface com tomate? Fluido cósmico. Ah, eu coloquei um arroz, um feijão, fluido cósmico. O que você acha que você está comendo? Eu vou tomar fluido cósmico agora, ó. Olha aqui, ó. Acabei de tomar fluido cósmico. Fluido cósmico numa manifestação, água. Uma das infinitas manifestações do fluido cósmico, água. Perceberam, gente? Não é? Não é isso? É? E qual que é o outro conceito que nós precisamos entender? Conceito de evolução espiritual. Então, bebê toma o quê? Leite. Não é? Nós somos espíritos no início da evolução humana. Por isso que nós estamos num mundo denso. Nós somos bebês espirituais. Quando nós nos tornarmos espíritos puros, aí nós seremos adultos. Por enquanto, nós somos bebê. Por isso que a gente encarna, por isso que nós estamos com matéria, por isso que nós temos corpo físico. Bebês espirituais. Os adultos são os espíritos puros. Perceberam? Então, vamos lá. Então, eles constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Ou seja, eles são os arquitetos de Deus, os administradores. Deus entrega nas mãos dessas inteligências divinas
a responsabilidade de administrar o universo. É isso? Não é isso? Então vamos lá. Em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios. O Roberto Novinski está fazendo uma pergunta muito legal, muito bacana, Roberto. Ele está perguntando assim: no plano espiritual temos as experiências, conforme descrito na série André Luiz. Por que não evoluir só por lá? Roberto, essa pergunta Kardec fez no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim, Roberto: qual a necessidade da encarnação? Qual a necessidade de encarnar? Por que eu não fico só no mundo espiritual? Então, dá uma olhada lá, está na segunda parte. A pergunta que inaugura a segunda parte do Livro dos Espíritos. A primeira parte são causas primárias, a segunda parte é o mundo espírita, ou mundo espiritual. E lá no início está essa pergunta de Kardec: qual a necessidade da encarnação? E os espíritos respondem. Está lá. Eu vou resumir aqui. Basicamente, ele diz assim: o espírito tem que passar pelas vicissitudes da vida corporal. As vicissitudes. As dificuldades da vida corporal. Para quê? Para que ele se aprimore e para que ele conquiste a habilidade e as condições para viver somente no mundo espiritual. Então, disciplina do pensamento, disciplina das energias, aprendizado. O que vai desabrochar os nossos potenciais divinos é a vida no mundo corporal. As vicissitudes, desencarnar, encarnar, envelhecer, adoecer. São essas vicissitudes que vão nos amadurecer até nós estarmos em condições de ficar só no mundo espiritual. É isso. Mas vale a pena dar uma lida lá nessa questão. Então, olha que bonito aqui. Essas inteligências divinas, essas inteligências gloriosas, ou seja, os Cristos, são seres gloriosos, tomam o plasma divino. Olha isso. Então, eles não criam fluido cósmico. Só Deus cria fluido cósmico. Só Deus. Então, eles tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Perceberam? Então, os co-criadores formam galáxias, mas as galáxias acabam. Formam um planeta, mas um planeta acaba. Formam um sol, mas um sol acaba. Perceberam? Perceberam? Só Deus cria coisas eternas. Nós formamos. A gente só monta as pecinhas do Lego. E isso dura um tempo. Não é? Aí, o próximo item é impérios estelares. Olha isso, gente. É bonito a gente pensar nisso, gente. Só a Via Láctea, só a nossa galáxia, tem 200 bilhões de sistemas solares. 200 bilhões. Só na Via Láctea. Perceberam? E os cientistas estimam mais de 100 bilhões de galáxias. Então, é grande, gente. Esse é só o universo que a gente conhece, hein? Se é que a gente conhece. É grande. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias
as organizações estelares. Os sóis, como vastos continentes do universo em evolução, que o universo está todo em evolução. Só existe um imutável, Deus. E as nebulosas intergalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Perceberam, gente? Então, eu só queria dar esse voo de hoje, para a gente avançar. Não ficar mais pensando, mas como é que o André Luiz tem uma roupa em nosso lar? Porque a roupa que ele tem é fluido cósmico. Simples assim. Como é que tem um piano em nosso lar? Porque o piano é fluido cósmico. Tanto daqui quanto de lá. Mas por que tem um lago lá? Porque o lago daqui é fluido cósmico. E o lago de lá também é fluido cósmico. Perceberam, gente? E se você for para um mundo celeste, onde vivem os espíritos puros e os cristos, esse mundo é feito de quê? De fluido cósmico. O que tem lá? Não sei. Não sei. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Mas é tudo fluido cósmico, gente. Mas o André Luiz pegou uma maca. De onde que veio essa maca? Meu Deus. Fluido cósmico. O fluido cósmico. Os sóis, a lua, o sistema solar, as galáxias, tudo é fluido cósmico. Tudo. Tanto no plano físico, material, quanto no mundo espiritual. Tudo é formado de fluido cósmico. É importante a gente... Essa frase, gente, é importante a gente escrever um cartaz e repetir ela 20 vezes todo dia. Porque a gente esquece isso. A gente esquece. Mas veio o espírito e trouxe um fluido, e aí deu um passe no doente, um fluido. O que é esse fluido que os espíritos trouxeram para curar um doente? Fluido cósmico. Modificações do fluido cósmico, claro. Modificações do fluido cósmico. Condensações. Por quê? Porque o fluido cósmico puro, o puro, quem tem acesso a ele, só os cristos. Só os cristos. É por isso, gente, é por isso que Jesus colocava a mão num leproso e reconstituía o nariz, as orelhas, o corpo. É por isso que Jesus colocava a mão num cego de nascença e ele voltava a enxergar. Porque o Cristo, ele tem domínio do fluido cósmico. Então ele cura, ele pegou a orelha, Pedro cortou a orelha do soldado, ele pegou no chão, colocou, recuperou. Os cristos agem no fluido cósmico. Então eles formam tudo. Eles formam tudo que eles quiserem. Não é? A Rose Brito está perguntando, onde que o Cristo mora? Nos mundos celestes, Rose. Depois dá uma lida no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se chama Há muitas moradas na casa de meu pai. Lá Kardec vai descrever o quê? Os mundos celestes, moradas dos seres angélicos. Ok? Não é isso? Então, perceberam, gente? Então, esses seres aqui que atingiram esse grau extraordinário de evolução, eles se tornam cooperadores do Todo-Poderoso. Cooperadores
do Todo-Poderoso. Não é isso? Perfeito, então? É por isso que a dona Laura falou todas essas coisas. Combinado? Minhas irmãs, meus irmãos queridos, nós estamos encerrando aqui, porque eu tenho a outra live agora, 9 horas, né? Mas eu queria desejar um ótimo final de semana, uma noite abençoada para todos e recomendar a leitura desse primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Vai ajudar demais na compreensão desses temas. Um abraço no coração de todos, fiquem com Deus, muita paz, excelente final de semana e até quinta-feira que vem. Abraço!